68 anos. 45 anos pelo menos a trabalhar. 40% do último salário para quem entrar no mercado de trabalho nos últimos anos. É o acordo que fizemos com o Estado, mesmo sem ter assinado absolutamente nada. E enquanto o Parlamento debate se esse número devia ser maior ou se devia ser menor, há uma pergunta que ninguém está a fazer. E se tu pudesses sair desta equação completamente? Eu sei o que é que estás a pensar. Isso é para pessoas ricas, é muito complicado, eu não percebo nada disso, isso não é para mim. E eu vou-te mostrar que pode ser. Que muitas pessoas conseguem chegar lá. E vou-te mostrar com números reais para tu provares a ti próprio que isto é possível. Bem-vindo ao Finanças com o Calvário. Eu sou o André Calvário, sou investidor por convicção, educador financeiro certificado, estou nesta jornada há anos. E hoje vamos falar de FIRE. Mas não é do FIRE teórico dos blogs americanos. Do FIRE que faz sentido para ti, com salários reais em Portugal, com filhos eventualmente, com casa, com vida. Vamos a isto. Portugal tem um sistema de reformas por repartição. Espera, não saias já. Eu sei que isto parece técnico e chato, mas vai mudar completamente a tua maneira de veres o futuro. Sabes o que é que isto significa na prática? Que o dinheiro que tu descontas hoje não fica guardado numa conta com o teu nome. É usado para pagar a reforma de quem já está reformado. E quando chegar a tua vez, serão os jovens que estão a trabalhar nessa altura que vão pagar a tua. Mas há aqui um problema enorme. Portugal está a envelhecer a uma velocidade brutal. Em 2024 havia menos de 2 trabalhadores ativos por cada reformado. E a tendência tem sido cada vez pior todos os anos. O sistema sabe disso, por isso a idade de reforma continua a subir e os valores das pensões continuam a descer em termos reais. Ou então, aquilo que se tem feito como alternativa é sustentar com financiamento do Orçamento de Estado. Sabes o que é que isso significa para ti, para mim, para todos nós? Mais impostos para toda a gente. Não é má vontade minha. É matemática. E é por isso que tu não podes depender exclusivamente deste sistema para o teu futuro. Não porque o Estado seja mau, mas sobretudo porque os números simplesmente não fecham da forma como fechavam para a geração dos teus pais. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Há uma alternativa e é exatamente isso que vamos construir hoje, aqui e agora. O conceito de FIRE é simples e é essa simplicidade que as pessoas subestimam. Baseia-se numa ideia central. Se tu conseguires acumular património suficientemente grande, os rendimentos que esse património gerem cobrem as despesas da tua vida. Para sempre, sem precisares trabalhar por obrigação. Eu sei, estás a pensar que eu estou a viver num mundo paralelo. E não estou. Estou-te a dar uma alternativa concreta. Porque não estamos a falar de parar de fazer tudo. Estamos a falar de trabalhares por escolha e não por necessidade. Essa diferença pode parecer pequena, mas muda tudo. E o número que define esse momento chama-se número FIRE. É o valor que tu precisas de teres investido para poderes viver dos teus rendimentos sem esgotares o capital. Queres ver como é que se calcula? Através da regra dos 4%, desenvolvida em 1994 pelo consultor financeiro William Bengen. A conclusão é esta. Se tu retirares 4% do valor da tua carteira de investimentos por ano, ajustada à inflação, essa carteira sustenta-te durante pelo menos 30 anos historicamente. O cálculo é muito fácil de fazeres. Pegas nas tuas despesas anuais, e é por isso que é fundamental tu teres um orçamento mensal, e multiplicas por 25. Vamos a exemplos. Gastas 1000 euros por mês, são 12 mil euros por ano, número FIRE 300 mil euros. Gastas 1500 euros por mês, o teu número FIRE são 450 mil. E gastas 2000 euros por mês, o teu número FIRE é, por exemplo, 600 mil euros. Sim, eu sei o que é que estás a pensar, parece muito e pode ser, mas o FIRE tem variantes e eu agora vou-te explicar cada uma delas. Porque o movimento FIRE não é uma coisa só, é um espectro, porque como em tudo na vida, o que cada pessoa valoriza é diferente. Vamos então aos exemplos. O Fat FIRE é para quem quer manter ou aumentar o estilo de vida atual. Gastos altos, número FIRE mais elevado. Depois tens o Lean FIRE, que é para quem simplifica ao máximo. Gastos reduzidos, número mais baixo, liberdade mais antecipada. Mais frugalidade, mais velocidade também. Depois tens ainda o Barista FIRE, que é o meio termo entre estes dois. Acumulas o suficiente para que os teus investimentos cubram a maior parte das tuas despesas e trabalhas a tempo parcial para o resto. Por opção, não por desespero. Imagina trabalhares uns turnos no sítio que gostas simplesmente porque queres, não porque tens de pagar a renda. Mas há aqui mais um tipo de FIRE que eu quero falar e tu tens que perceber. É o chamado Coast FIRE. E o que é que isso significa? Significa tu atingires um valor de dinheiro investido que, sem adicionares mais nenhum euro, esse dinheiro crescendo sozinho pelo efeito de juro composto, em função daquilo que é a rentabilidade histórica do produto que tu tens, vais segurar até ao valor que tu precisas para te reformares na data que tu escolheste. Mas vou ser completamente honesto contigo, porque há uma ilusão perigosa à volta deste conceito. Atingires o Coast FIRE não significa parar de investir. Não significa relaxar e assumir que está tudo feito. Sabes porquê?
porque nós não sabemos como é que o mercado financeiro se vai comportar. Uma década de retornos abaixo do esperado, uma crise prolongada ou uma inflação persistente e o que parecia ser o Coast Fire deixou de ser. O que muda quando chegas a esse ponto não é o que tu fazes, é como te sentes relativamente ao que fazes. E agora tu estás aí a dizer, até o final o Coast Fire não serve para nada. Mas serve. Sabes porquê? Porque é o cumprir de objetivos intermédios que te dá o combustível para manteres a rota para o teu grande objetivo. E o Coast Fire é o primeiro patamar da escada que tu definiste para ti. Mas na minha análise, e é isto que mais me importa transmitir, o verdadeiro valor do Fire não é a reforma antecipada, é a tua opção. É tu poderes dizer continuo porque quero, em vez de continuo porque não tenho alternativa. E sabes, isso não tem preço. E está ao alcance de mais pessoas do que aquilo que tu imaginas. Mas agora vamos à parte prática, que é o que está toda a gente a querer saber. Quanto é que é preciso investir por mês para que isto funcione? Vou utilizar uma taxa de referência de 7% ao ano, que é o que muitos analistas usam como estimativa conservadora para os chamados ETFs de índices globais no longo prazo, já descontado do valor de inflação. Toma atenção a uma coisa, resultados passados não garantem resultados futuros. E outra coisa também extremamente importante é que este conteúdo é apenas informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Serve sobretudo para tu perceberes o poder do tempo no dinheiro. Então vamos lá. Se investires 100 euros por mês durante 30 anos a 7%, acumulas aproximadamente 121 mil euros. Depositaste quanto? 36 mil euros. Os restantes 85 mil euros foram gerados pelos juros compostos. Agora vamos olhar para a eventualidade de investir 200 euros por mês durante o mesmo prazo, 30 anos a 7%. Geras aproximadamente 243 mil euros. Depositaste 72 mil e mais de 170 mil são juros sobre juros. Na eventualidade do investimento de 500 euros por mês, durante 30 anos a 7%, ultrapassas 600 mil euros. Depositaste quanto? 180 mil e mais de 420 mil euros foi o dinheiro a trabalhar sozinho. Mas agora tu estás aí a pensar, então mas eu não consigo investir esses valores que tu estás a falar. O que eu quero explicar com estes exemplos é o efeito do tempo no dinheiro. Mas agora vamos à parte que muda completamente a perspectiva. O que é que acontece se tu começares mais tarde e não tiveres estes 30 anos? 200 euros por mês durante 20 anos a 7% são aproximadamente 120 mil euros. Durante 15 anos são aproximadamente 80 mil. Porque o tempo é o ingrediente mais poderoso desta equação. Mas, e isto é fundamental, começar tarde é sempre melhor do que não começar. E eu sei, tu já estás a pensar, eu já sou velho para começar. Não, não és. Eu vou-te dar um exemplo que tu vais ver verdadeiramente como é que isto funciona. Imagina que tens 50 anos e te vais reformar aos 67, o que é mais que provável dado o aumento constante da idade legal da reforma. Tens 17 anos de investimento pela tua frente e são 17 anos de juros compostos que valem imenso dinheiro. Repara, se investires 300 euros por mês durante esses 17 anos, mantendo a rentabilidade dos 7%, acumulas aproximadamente 130 mil euros. E tu agora já estás a dizer, mas isso não é o FIRE completo. Mas não tem que ser. Imagina que a tua pensão da Segurança Social vai ficar abaixo do teu salário atual, como acontece com a maioria dos portugueses. Esse gap entre o que tu ganhas e o que vais receber é o problema que o investimento vai resolver. Porque se o gap for 400 euros por mês, com 130 mil euros e a retirada dos 4% que falei anteriormente, tens um complemento de mais de 430 euros por mês. Quase que fecha o gap na totalidade. O objetivo para quem começa mais tarde, ok, não é a liberdade financeira total, mas sabes o que é? É teres margem, é não dependeres exclusivamente do Estado e isso significa dormires melhor. E isso é completamente alcançável, com disciplina, com tempo, mesmo que esse tempo sejam 10, 15 ou 17 anos. E agora é que tu já percebeste que o melhor momento para começares a investir foi ontem. E o segundo melhor momento para começares a investir é depois de ouvires este episódio. Há outro aspecto que me preocupa muito quando eu vejo pessoas a planearem o futuro financeiro. E sabes o que é? A rigidez. Porque as pessoas fazem um plano, e assumem que vai correr exatamente como planeado. Pois olha, para mim, a vida não funcionou assim. Não funcionou para mim e não funciona para a maior parte das pessoas. E então, mas agora, como é que nós vamos dar a volta a isto? Eu vou-te dar essa resposta. Precisas do plano A, do plano B e do plano C. E vou-te explicar o que é que são. O plano A é o cenário ideal. Tu investiste de forma consistente durante 25 a 30 anos, atingiste o teu número FIRE, liberdade financeira total. Fantástico. O plano B é o cenário intermédio. Houve anos de crise, eventualmente tiveste sem emprego durante um período, tiveste despesas inesperadas.
Não chegaste ao número ideal, não chegaste ao teu FIRE, mas tens um capital significativo que, combinado com a pensão da Segurança Social, te permite viver com muito mais conforto. Mas há ainda o plano C, é o cenário da adversidade. As coisas correram mal durante uma fase muito longa. O mercado esteve negativo durante anos. E mesmo assim, tu tens um capital que funciona como almofada, que te dá opções que tu nunca terias se não tivesse investido nada. Porque teres um plano C não é seres pessimista, é seres inteligente, flexível e racional. E é por isso exatamente tudo que a diversificação de ativos importa. Importa também compreender os diferentes ativos financeiros, como é que os usas e quando. E isso pode ser decisivo. Eu já falei de cada uma destas peças em episódios anteriores, mas se tiveres dúvidas ou precisares de um episódio específico sobre algum ponto, comenta. O meu foco aqui é ajudar-te a compreender cada peça deste puzzle. Mas não vás embora já, porque no meio de todos estes planos há um ativo que a maioria dos portugueses tem ou vai ter e que raramente entra na equação FIRE. E sabes o que é? A casa. Porque se tens filhos, há um momento em que a casa fica grande demais. Os filhos saem, quartos vazios e o casal vive numa habitação que custa mais do que o necessário em termos de manutenção, de condomínio e de IMI. E repara, isso significa que a casa pode ser uma alavanca financeira muito poderosa. Sabes porquê? Porque podes, por exemplo, vender, comprar algo mais pequeno, ajustado à tua necessidade naquele momento e investir a diferença. Dependendo do mercado, e repara, os preços da habitação em Portugal têm estado bastante elevados, essa diferença pode ser substancial. Pode ser o impulso que falta para chegares ao teu número FIRE, ou podes financiar confortavelmente os teus últimos anos de vida na tua reforma. E agora passa assim na tua cabeça. Mas eu não quero vender a minha casa, estás a falar disso para quê? Eu não estou a dizer que tens que o fazer. Estou-te a mostrar uma opção, sobretudo para quando tu disseres que não tens absolutamente nenhuma. A maioria das pessoas não considera este caminho porque nunca pensou na casa como parte de uma estratégia financeira global. Vêem-na apenas como o sítio onde vivem. E por isso, quando chega à altura certa, ficam a olhar para um ativo valioso sem saber o que fazer com ele. Mas há uma narrativa que eu ouço ainda mais. Que o meu salário não dá para investir. Eu percebo de onde é que isto vem. A população portuguesa está completamente esmagada. Impostos sobre o rendimento, IVA, IMI, Segurança Social, uma parte brutal do que tu ganhas desaparece ainda nem chegou o fim do mês. E depois há ainda a renda, a prestação da casa, os filhos, o carro, a alimentação. Tanta coisa, tanta pressão e essa sensação é real. Mas o problema, na maioria dos casos, não é o salário, é a ausência de um plano. Os números que vimos, 100 euros, 200 euros, já fiz até episódios com investimentos de 25, 50 euros, são valores que muitas famílias conseguem comportar com reorganização financeira. Eu não estou a falar de privação, estou a falar de intenção. Porque o que o FIRE ensina, independentemente de alguma vez atingires o número completo ou não, é que a consistência ao longo do tempo é mais poderosa do que o montante. Um salário médio com tempo e com consistência é suficiente para construires uma almofada financeira real, para tu complementares a reforma, para teres opções que a maioria das pessoas nunca vai ter. E não é porque ganhavam menos, mas sobretudo porque nunca começaram. Porque a questão nunca foi o salário, foi a decisão. E eu sei o que é que tu estás a pensar agora. Aquilo que toda a gente pensa quando é confrontado com estes números. Nega, automaticamente. Não é possível. No meu caso é diferente. Eu não consigo poupar 200 euros por mês. O mercado vai cair, não percebo nada disto, tu estás-me a enganar, eu não quero saber disto para nada. Reconheces alguma destas frases? É que eu já as disse todas. Porque a negação é confortável. Se não é possível, tu não tens que fazer nada. Não tens que mudar hábitos, não tens de ter conversas difíceis com o teu parceiro, não tens de mudar nada hoje para ganhares liberdade amanhã. Mas atenção, porque a negação tem um custo e esse custo chama-se tempo. E é o único ingrediente que ainda não se consegue recuperar. Porque para isto ser real, e é real, não é teoria nenhuma, há coisas que não são negociáveis. Queres saber o quê? Por exemplo, um plano bem definido. Tu não tens que saber tudo antes de começar, porque ninguém sabe, mas tens de saber para onde vais e como é que lá vais chegar. Outra coisa muito importante, a resiliência. Sim, o mercado vai cair. Sim, vão existir anos maus, vai haver momentos em que tu olhas para a tua carteira e queres vender tudo. Mas sabes uma coisa? Quem chega ao objetivo final é quem aguenta o caminho inteiro. Outra coisa muito importante, a consistência. Tu não investes quando tens vontade. Investes todos os meses. Haja crise, eleições, guerra, haja o que houver, não interessa. E acima de tudo manter o foco no longo prazo. Porque o inimigo número 1 do investidor não é o mercado, és tu próprio, com a impaciência, o medo e a comparação com os outros. E sabes uma coisa? Estas 4 coisas custam 0. Custam a decisão e está ao alcance de qualquer um, de mim e de ti. Já estou a ver tudo, queres começar? Ótimo, vou-te dar então um mapa. Primeiro que tudo, calcula o teu número FIRE, as despesas mensais, vezes 12, vezes 25. Esse é o teu alvo. Segundo, calcula onde é que tu estás hoje, quanto é que tens investido, qual é que é a distância até o objetivo que tu tens.
Terceiro, define quanto é que tu consegues investir por mês de forma realista e sustentável. Claro que não é 50% do salário, começa com 10 ou 15%. Por exemplo, o hábito é mais importante do que o montante que tu estás a investir. Para além disso, escolhe os instrumentos certos para o teu perfil de risco e nunca te esqueças de teres o fundo de emergência antes de qualquer investimento. Mas há aqui uma coisa ainda importante. Tens que rever o teu plano uma vez por ano. Sabes porquê? Porque a vida muda, os objetivos mudam, o plano tem que acompanhar. E não vais já embora, porque agora vou-te dizer o mais importante. Começa hoje. Não é na próxima semana. Não é quando tiveres mais dinheiro. Não é quando tiver o mercado melhor. Sabes porquê? Porque em abril deste ano, sim, o mês passado, a turbulência que existiu e o mês do SP500 foi o melhor desde novembro de 2020. E quem ficou parado à espera perdeu esse movimento todo. Porque cada mês que passas sem investir é um mês de juros compostos que tu nunca vais recuperar. Voltamos então àquele acordo inicial. 68 anos, 45 anos a trabalhar, 40% do teu último salário. Um acordo que nunca assinaste. E tu podes aceitar esse acordo em silêncio ou podes começar a construir hoje a tua alternativa. Euro a euro, mês a mês, com paciência e com foco. Não é glamouroso, não tem momentos virais, mas um dia acontece e muda tudo. Eu não te estou a prometer que te vais reformar aos 40, aos 42 ou aos 45. Eu estou-te a dizer que tens mais controle sobre o teu futuro financeiro do que alguma vez te disseram. E com um salário normal, com um plano, com consistência e com tempo, é suficiente para construires algo real. Até ao próximo episódio, já sabes, um euro melhor gerido hoje, um calvário a menos na tua vida, no teu futuro.